Olá, meninos e meninas do Travessia, tudo bem com vocês? Então, vamos mais a uma aula de matemática, o nosso componente de hoje. Eu sou a professora Nádia Bonfim e estou aqui para interagir com vocês, vocês aí e eu aqui. Vamos lá? Então, gente, hoje, mais do que nunca, eu preciso de você. Hoje, mais do que nunca, eu preciso de vocês. E eu fico pensando que a vacina está aí, que a gente precisa do abraço. Em qualquer lugar do mundo, vacina é bom demais. Então, se a gente está pertinho do final do ano, com a vontade de se abraçar, então faz a tua parte. Você jovem, eu estou com orgulho de vocês do Travessia, porque muita gente mandando cartão no grupo, no nosso grupo de estudo WhatsApp. Que coisa maravilhosa, vocês se protegendo, se cuidando. Vamos fazer essa campanha valer, né? Vamos chegar ao final do ano todo mundo vacinado, cada um fazendo a sua parte, tá certo? Aula presencial, a gente todo mundo junto, mas tem que ter vacina. Conto com vocês, eu estou com orgulho dos meus estudantes. Vamos ver meus meninos, minhas meninas do Travessia, os nossos, né? Então vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Bem, gente, alguém já ouviu falar de Pitágoras? Não? Sério? Vou só dar uma incrementada aí para vocês, né? Vocês vão precisar muito dele no ano que vem, tá? Lá no ensino médio, vocês vão precisar tanto de Pitágoras que vocês nem imaginam. Então vamos lá pegar só um pouquinho da história desse homem maravilhoso que facilitou a nossa vida, né? Pitágoras Samos, né? Foi um dos grandes filósofos pré-socráticos, né? Da matemática na Grécia Antiga, né? Já notou que a maioria deles são da Grécia, né? Não sei porquê, né? Sei lá. Então, segundo ele, todo número, é uma frase, né? Tudo é número, né? Só pode ser coisa de matemática, né? Tudo é número, tudo. Mas é verdade, a gente acorda, já está respirando, os batimentos cardíacos, nossa respiração é número, gente, não tem como fugir disso, não. Então, aí tem no final aí uma frase que eu quero ler. Então, ele diz assim, ó, segundo, né, ele, tudo é número, é uma frase usada para explicar a realidade de tudo que existe no mundo. A ele foi atribuída o uso da criação dos termos filósofo e matemático. Por que será, né? A gente acha a matemática uma coisa fria, uma ciência exata, né? Mas, olha, ser filósofo não é fácil não, viu? Porque pensa o tempo todo. Imagina esse pensar interagindo com matemática. Por isso que fez dele essa pessoa tão assim carismática dentro da matemática, né? Então hoje a gente vai trabalhar mais um pouco com Pitágoras, né? E a gente vai pensar um pouco o que é que Pitágoras se destacou tanto. É bom que vocês investiguem Pitágoras, olhem a vida dele, leiam um pouco sobre ele. A internet facilita isso para a vida da gente hoje. E aí nós temos as 3 letrinhas do alfabeto, A, B, C. O ABC, ó, uma das mais importantes contribuições da matemática, do teorema de Pitágoras, né? Então vamos representada pela fórmula A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas antes de iniciar, eu trouxe uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Todo mundo conhece, né? Isso aqui é um dos pares de esquadro que nós professores de matemática, usamos na sala de aula. E no material de vocês, com certeza, também vem um par de esquadro, né? Então, esses são os instrumentos que a gente usa para trabalhar a geometria na matemática. E isso aqui fez um diferencial muito grande na vida de Pitágoras. Sabia disso? Quando ele viu esse triângulo aqui, ele ficou encantado com esse triângulo. Aí ele olhou assim, né? E ele viu que poderia existir uma relação, né? Uma relação com esse triângulo, que ele pudesse perceber. A visão dele foi tão assim longe que ele olhou e disse, já sei, matei. Relações métricas do triângulo retângulo. Mas antes vamos pensar, vamos voltar no tempo. O que é um triângulo retângulo? Todo mundo sabe. Ele tem que ter 90 graus, ou seja, ângulo reto, que a gente aprende bem antes, né? Um ângulo de 90 graus, letra L, ó, ângulo reto. Nesse triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto e mais 2 ângulos. Observem aqui, mais 2 ângulos. Esses 2 ângulos, eles são de 45 graus.
Se a gente somar 90 mais 45, vai dar exatamente 180 graus, que é o famoso chamado um ângulo raso, né? Aquele ângulo raso, ó, metade do ângulo de 360 graus. E aí, ele é chamado de ângulo raso. Então, a soma, né, de todos os ângulos é 180 graus. Então, percebam que Pitágoras, né, ele foi muito além e ele percebeu que essa base aqui, né, ele passou a chamar de cateto, né? Cateto 1, cateto 2, né? Então, esse cateto aqui ele chamou de adjacente. E esse aqui ele chamou, presta atenção, o cateto adjacente, né? Aqui ele chamou de hipotenusa, né? E o cateto oposto. A palavra oposto quer dizer alguma coisa para vocês? Contrário, né? Mas se você sabe que oposto é o contrário, e adjacente é o quê, minha gente? Adjacente é que anda vizinho assim, ó, coladinho, juntinho. Então, na matemática, a gente tem que entender esses termos, né? Compreender esses termos para poder entender como resolver as questões. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, que ele é formado de quê? De um cateto oposto e de um cateto adjacente. Enquanto é o contrário ao ângulo reto, o outro está vizinho do ângulo reto. E essa fechadura aqui, ó, todinha é chamada de hipotenusa. E aí foi que ele, olha, partiu para esse trabalhinho aqui, que ó, olha ele aqui, que vocês vão construir lá no final da aula, tá certo? E vão mostrar que ele mostrou aqui, ó, o B, né, que vai representar o cateto adjacente, aquele vizinho, sabe? E o C, que é o cateto oposto. E o A, representado pela hipotenusa. E vamos à nossa aula de hoje, que a gente vai aprender essas relações métricas, né, de Pitágoras, né, com o triângulo retângulo. E aí tem a representação de tudo aqui que eu mostrei para vocês, tá certo? É uma expressão que relaciona, né, o lado de um triângulo retângulo, né, que eu já falei que é um triângulo de 90 graus, composto de 3 segmentos, como eu mostrei para vocês, né? Todo triângulo tem 3 segmentos, né? E aí, quando ele encontrou o cateto oposto e o cateto adjacente e a hipotenusa, ele criou a fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nunca se esqueça, ó, ABC. ABC, que a gente se lembra logo, né? A gente aprende desde pequenininho, as 3 primeiras letrinhas, ABC. Então, vamos lá. Aí você tem, ele passou a se chamar de Teorema de Pitágoras, né? Para que um triângulo seja considerado retângulo, basta que um dos seus ângulos da medida seja igual a 90 graus. Isso é verdade? Verdade verdadeira. Vocês pegam o transferidor ou um compasso, que também é um instrumento, né, de medição das figuras geométricas, e você vai ver que tem 90 graus. Eu sempre digo, ó, o L, o que a letra L representa? Essa letra L é tão importante para mim, e quando ela tem a cor vermelha, ainda é mais bonita, né? Então, o L é um ângulo de 90 graus, tá certo, minha gente? Então, lembre-se dessa relação. Não fui eu que fiz, não, tá? Foi Pitágoras, a culpa é dele, né? Pitágoras fez essa relação, ó, do ângulo de 90 graus, tá? E ele encontrou a fórmula. A hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos catetos B mais C ao quadrado. Lembrando que B é o cateto adjacente e o C é o cateto oposto. Vamos lá, continuar a nossa aula de hoje. E aí você tem mais uma expressão, né? Essa é a fórmula válida para o triângulo retângulo. Lembrando para vocês que essa fórmula só pode ser aplicada para o triângulo retângulo. Você não pode usar o triângulo escaleno, você não pode usar outro tipo de triângulo. E sim, essa fórmula, o teorema de Pitágoras, a relação métrica é exclusiva com o triângulo retângulo, onde tem B, cateto oposto, o cateto adjacente, C, cateto oposto e a hipotenusa. Eita, será que eu vou ter uma? Não, foi essa. Agora vamos ver a aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos lá.
Amplia aí e a gente vai olhar agora a... Observe a figura e calcule a medida da hipotenusa do triângulo retângulo presente na figura a seguir. Olha, quando você olha para esse triângulo retângulo verde aí, chegando, né? A gente já sabe que quais são as medidas que a gente tem aí? Pensa um pouquinho aí. Quais são as medidas que nós temos? Nós temos quem? Nós temos o cateto adjacente, nós temos o cateto oposto. Nós temos a hipotenusa? Não temos. Então, eu quero descobrir, né? Então, se eu tenho que descobrir, eu vou usar a fórmula, né, de A ao quadrado, que é igual à soma dos catetos, B ao quadrado mais C ao quadrado. Aplicando a fórmula de Pitágoras, tudo fica mais fácil. Olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas eu não vou aplicar. Se eu vou aplicar uma fórmula, eu vou substituir. Então, quem é B ao quadrado? 4A ao quadrado. Quem é C ao quadrado? Olha C, ó, cateto oposto, contrário ao ângulo reto, não é isso? Então, quem é C? 3 ao quadrado. Então, se eu quero saber quem é ao quadrado, e eu já aprendi potência, ó, A ao quadrado, 2 vezes a mesma base. Então, amplia aí, amigo. Então, vai dar 16. E 3 ao quadrado vai dar 9. Logo, somando 16 mais 9, eu vou encontrar o valor de 25. Então, área ao quadrado é 25. Ou seja, A igual a raiz de 25. Gente, qual é a raiz de 25? 25, 5 ao quadrado. 5 elevado à segunda potência, 2 vezes dá 25. Então, A é igual a 5. Ok? Alguma dificuldade? Tenho certeza que não. Repete essa questão em casa, tá? Vamos aqui a outro exemplo. Puxa para cá. Triângulo pitagórico. Olha, Pitágoras era muito ousado, né? Triângulo pitagórico. Gente, o que quer dizer quando se fala em triângulo pitagórico? É simples. Ele quer dizer se satisfaz a ele. Ele é muito ousado, sabe? Ele é muito ousado. Vamos lá. Vamos ler aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Um triângulo retângulo é chamado de triângulo pitagórico quando a medida de seus lados dá uma satisfação ao teorema de Pitágoras. Pitágoras era muito ousado, né? Ele queria satisfazer. E ele, para satisfazer, ele usou também aí, olha, a formulazinha dele, olha. Quem é 5? Olha, a gente tem que aprender a substituir. Agora a gente não tem nem A de hipotenusa, não tem B de cateto adjacente, nem tem C de cateto oposto. Agora a gente já tem que se familiarizar com o triângulo retângulo e saber o que significa cada medidinha dessa. Simples aí. Quem é o A? 5. O A diz o quê? A ao quadrado, o expoente. Então, aí eu tenho 5 ao quadrado, que é igual. Quem é B? 4 ao quadrado. Quem é C? 3 ao quadrado. Resolvida a questão. Não é, o que é a hipotenusa? Não é a soma dos catetos, o resultado da soma dos catetos? Então, 5 ao quadrado é igual a 16 mais 9. 5 ao quadrado, 25. E aí fica um desafio para vocês. Essa imagem aí, eu não vou dizer que foi a mesma, né? Não é? Com certeza, é querer se amostrar, né? Mas, com certeza, eu acho que Pitágoras ia andando, caminhando, assim, ó, lá na Grécia Antiga, né? De repente, ele olhou assim, viu o quadrado e viu o retângulo, e enxergou a possibilidade de, poxa, eu vou criar um teorema agora, porque se eu passar uma diagonal aqui nesse quadrado e nesse retângulo, eu vou encontrar 2 retângulos de 90 graus. Matei a charada, vou encontrar o meu teorema de Pitágoras. E não é que ele encontrou? E quem é que se lembra da fórmula agora do teorema de Pitágoras? Hipotenusa é o quê? Resultado da soma dos catetos, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado e C ao quadrado. E isso só pode ser aplicado aonde? Triângulo retângulo. Então, vamos lá. E aí, nós temos um exemplo. Agora começou aquelas letrinhas, né, da matemática. Professora, sei não, viu? Sei não, viu? Observe a figura a seguir e diga se existe a possibilidade e de que forma podemos encontrar o valor do termo desconhecido.
Valor do termo desconhecido? Como é assim, hein? Lembra da aula anterior? Quem é X? Uma incógnita. Aquilo que a gente precisa saber para descobrir o valor. Então, vocês têm quem aí? Olha para ali. Quando ela está dividida assim, você tem, ó, o retângulozinho dividido aí, ó, 6 e 6 do quadrado. Mas vocês têm X para descobrir. E agora? Simples assim. Aplica a fórmula que você vai descobrir. E a gente se encontra lá na sala de aula, tá certo? Para descobrir. Outra dica aí. Quero ver essa aqui. Vamos lá. Na figura abaixo, qual dos segmentos representa o retângulo? Segmentos, só para lembrar, tá? Não é possível, né? Então, segmentos são o quê? Os segmentos de reta. O que forma as retas, o que fazem as retas se encontrarem em seus vértices. Então, aí nós temos os segmentos AB, CE, ED. Agora, qual desses representa o retângulo? Aí é com você. Presta atenção e a gente se encontra na sala para descobrir. Próximo. Eita, deixa eu ver aqui. Esse aqui é uma figura tradicionalíssima de Pitágoras, que eu mostrei no início da aula. Então, eu quero que vocês montem ele. E, se puder, manda um vídeo para a gente mostrando como você construiu e como você chegou a essa resposta, ok? E aí, vamos lá. Agora é com você, tá certo? Tem mais uma questãozinha aí. Deixa eu ver. Bota mais pra frente. Então, aí são as dicas para você construir a fórmula de Pitágoras usando as figuras planas. Lembra das figuras planas? Ok. E fica com essa imagem linda aí do pôr do sol. E até a próxima aula, se Deus quiser. E não esquece de Pitágoras, tá? Ele fez muito pela gente, a gente agradece.